Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o livro de Eclesiastes, tá? Eclesiastes do grego significa mestre, tá? E o autor, ele se identifica como mestre ao longo do livro. A grande maioria das pessoas falam que foi Salomão que escreveu, até no primeiro capítulo falando sobre o filho do rei Davi. Porém, tem algumas coisas contra ali que estudiosos falam que foi Salomão que escreveu, porque tem algumas palavras persas ali no meio. Então, teria, na verdade, esse livro ter sido escrito ali no período pós-exílico. Ou talvez Salomão escreveu e depois ele foi atualizado e refinado e depois publicado, enfim. Não vou entrar muito nesse mérito, tá? Ele não é um livro tão fácil em entendimento, ele é um livro um pouco complexo. Alguns estudiosos leem de uma forma, outros estudiosos leem de outra. Mas o que eu entendi aqui, que eu anotei para falar para vocês, que a centralidade do livro, ela está entre a dualidade, quando ele fala de uma abordagem, de uma expressão, talvez, de uma vida sem sentido, em contrapartida, quando ele fala de uma vida de felicidade, né? Que eu anotei aqui no meu resumo para falar para vocês. Então, aí está o desafio do livro, né? Que o mestre fala, né? Que nós crentes temos que olhar para esse ponto, né? Na luz do dia a dia, quando passamos por dificuldade, tá? Eu anotei isso aqui para falar para vocês. Quando as coisas não fazem sentido, a nossa fé nos mostra que o verdadeiro significado da vida é o sentido, a fé em Deus. Deus acima de tudo. E isso nos remete a Gênesis 3. Por quê? Né? Onde a árvore do bem e do mal, representando a tentação de nos fazer tentar ter esse conhecimento ao invés de Deus. Olha que interessante, a gente no centro da vida, né? Então, ali em Gênesis 3, olha que interessante que eu falei para vocês. Falando sobre a questão da parte ruim, né, do discurso da parte ruim das coisas sem sentido, eu vou citar uma palavra para vocês, hebel, do hebraico, que quer dizer sem sentido, tá? Que é o desafio dentro desse livro. E outra expressão também que ele usa muito também é correr atrás do vento, que também diz pra gente na questão de não ter sentido nas coisas, tá? Então, na verdade, que eu falar para vocês, a resposta para isso tudo eu anotei aqui no próximo texto que eu vou falar para vocês, que é o direcionamento do livro, o caminho da solução, em que, se a gente for pegar Provérbios 9 e 10, como eu falei para vocês, da íntima relação do livro de Provérbios com Eclesiastes, e Eclesiastes 7, 23 a 29, ele nos mostra que o temor a Deus é a verdadeira sabedoria. Olha que interessante. Olha isso. Olha o pulo do gato desse livro. E que, em Eclesiastes 12, 1, para nos alegrarmos no Deus Criador. E o quanto antes a gente fazer isso, que ele fala ali, ainda na nossa juventude, né? O quanto antes corram atrás disso, seria mais ou menos isso, traduzindo para vocês. E por conta disso, eu queria citar Salmos para vocês, Salmo capítulo 8, versículo 3 a 4, que eu gosto muito, que é a verdadeira perspectiva da vida, tá? Na visão do Deus Criador, tá? A nossa luz de entendimento que não somos nada perto do Deus Criador, né? Então, assim, isso seria, pelo que eu entendi, né, seria a luz da sabedoria, de acordo com o mestre que escreveu o livro. Então, a gente tendo esse entendimento macro, a gente já consegue sentar e começar a ler o livro de Eclesiastes. Eu espero que tenha sido simples para vocês esse resumo. É um resumo bem pequeno para facilitar a leitura de vocês. Eu quero que, a partir dessa minha abordagem, vocês leiam Eclesiastes com carinho. Eu estou à disposição, deixe os seus comentários, curte meu canal, compartilhe com os amigos, pessoal do grupo da igreja, para esse conhecimento chegar a cada vez mais pessoas. Muito obrigado, pessoal. Não desistam de ler a Bíblia, é muito importante na vida de vocês. E até a próxima.